Obrigado, né, pela atenção, a deferência. Acontece o seguinte, essa tese é a tese Lenin Pinto, que ontem, se fosse vivo, estaria completando 92 anos de idade. Ele lançou essa tese nos anos 90, ainda, 1990, e seu último livro de fins de 2015, O Mando do Mar, é um livro mais completo, mais detalhado e que trata desse assunto, descobrimento do Brasil no Rio Grande do Norte. E, embora tu conhecesse os dois livros anteriores, esse me chamou mais atenção pelos, como eu disse, os próprios detalhes. Comecei a pesquisar, pouco tempo depois, fevereiro, minhas primeiras anotações estão datadas de fevereiro de 2016, e vi que precisava me aprofundar nisso de uma forma diferente. Em maio deste mesmo ano eu fui a Portugal, passei lá 2 semanas, praticamente só pesquisando, mas somente em Lisboa. Desde o princípio eu me preocupei com a principal fonte primária do descobrimento do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Realmente há outros documentos, mas a carta é realmente autenticada, reconhecida como verdadeira. Infelizmente, os saques, roubos, terremotos, isso se perdeu muitos documentos, porque na volta da nau de mantimentos, no dia 2 de maio, todos os capitães e todos os pilotos, os clérigos, Capitão Mó, Pedro Álvares Cabral, enviaram carta ao rei. Todas elas se perderam. A de Cabral ainda persistiu, mas foi roubada da Torre do Tombo, adquirida posteriormente e foi leiloada fim do século XVIII, início do século XIX, na Sotheby's, em Londres. Outro caso. A partir daí, desta fonte, é uma carta muito interessante, são 900 linhas, 27 páginas. Ele narra e cita muita coisa, e logicamente deixa de citar outros, intencionalmente ou por não considerar, pela política de sigilo que reinava em Portugal nessa época. Como Lisboa era uma cidade cheia de espiões, dentro da própria corte tinha espiões, e com ela eu pesquiso principalmente desta época quatro autores contemporâneos. Duarte Pacheco Pereira, com um livro que ele tem de 1505, 1506, era um navegador famoso, esteve no Brasil, seu livro é o Esmeralda de Situar, é um elogio. Cito também um livro de Damião de Góes, que foi para ele é de 1498, Damião nasceu nisso, foi para a corte com 9 anos de idade e foi criado com o príncipe herdeiro, Dom João, que posteriormente tornou-se rei de Portugal, que é um livro interessante demais. Terceiro livro que eu cito é da autoria de João de Barros, que era um intelectual português e foi donatado da capitania do Rio Grande. Não chegou a vir para cá. Ele era muito bem relacionado na corte. E o quarto livro, estou fazendo as obras contemporâneas. O quarto livro é de Fernão Lopes Castanheda, que é sobre mais as viagens de descobrimentos. Esses livros, cada um dá elementos que vem somar a carta de Caminha e vem complementar aquilo que Caminha não escreveu. Não é mole se escrever a bordo de uma caravela na época. Caminha vinha na nau Capitânia, na caravela não, na nau Capitânia, e
é uma carta longa como essa. Narra sobretudo o nativo e a terra. Mas na carta, que é pouco explorado, há alguns dados que pouco é considerado. Profundidades, ventos, distâncias. É. E isso me levou a aprimorar conhecimento. Hoje mesmo, com o auxílio de um amigo, estou pesquisando sobre o efeito Coriolis. O efeito Coriolis é um efeito, uma força criada pela movimentação das águas do mar, dos oceanos, que tem influência direta nos ventos e nas correntes. Mais complicado isso. E, voltando aos autores que eu citei, fala que percorreu a costa de uma terra até então desconhecida, que até a latitude de 27 graus. 27 graus já é o Paraná. E Damião de Góes cita textualmente no seu livro que Cabral tomou posse com padrão. Isso o português já vinha fazendo desde meados dos anos 1480 e 1480, já no reinado de Dom João I, Dom João II, porque à medida que eles iam descendo na África em direção ao sul, eles iam colocando cruzes de madeira. Mas essa madeira secava e os nativos, quando estava seca, excelente para fazer fogueira. Não restou nenhuma. Então, um navegador português que chegou até o rio Congo, até um pouco mais pertinho da África do Sul, Diogo Cão, um nome até interessante, foi que teve essa ideia de fazer os padrões em pedra lióis, que é conhecida como mármore de Lisboa. É uma pedra que ainda é utilizada em Lisboa como revestimento. E esses padrões eram colocados próximo à beira-mar, no lugar visível, e tinha gravado nele duas imagens. Uma cruz, que representava o poder espiritual da igreja, que muitos dizem que era a cruz da Ordem de Cristo, eu não concordo plenamente com isso, e o brasão real, que representava o poder temporal. No Brasil existem dois marcos de posse, unicamente. O marco de Touros e o marco de Cananéia. Vamos lá. E ele diz que Cabral tomou posse com padrão. Está escrito na página 58 do livro dele. Eu tenho um facsímile disso. Discuti inclusive com alguns historiadores portugueses a respeito disso. Eles questionaram, quando citei a página, eles calaram. Disse, não, eu não quero que você aceite, não, eu quero que você apenas pense. E o outro é João de Barros, que também tem uma obra muito importante sobre as navegações, que nele ele cita duas coisas interessantes. Uma é que existia um português em Cananéia, conhecido como Bacharel de Cananéia, isso pode ser pesquisado. Isso ele escreveu em 1529, que estava no Brasil há mais de 30 anos. Ou seja, antes da chegada de Pedro Alves aqui. Coincidentemente, a época que Duarte Pacheco Pereira fez uma expedição secreta para Dom Manuel. Agora é interessante que a gente vai falar aqui para uma pequena observação aqui para os nossos espectadores, que a gente está falando aqui no período do descobrimento, que era algo secretíssimo, era política de Estado, não é isso? Era segredo de Estado. Segredo de Estado. Inclusive, muita gente era até mesmo punido com a morte, degredo, uma morte, família perdia suas posses, não é isso? O degradado, Portugal era uma população pequena. Todo Portugal tinha cerca de 1 milhão de habitantes. E a Espanha tinha 6 vezes mais.
E ele precisava de gente para ir ocupar as novas terras. Isso desde dos Açores, da Madeira, Cabo Verde, e ao longo da costa africana, que era lá hoje Senegal, ficava uma grande capitania, chamamos assim, que era São Jorge da Mina, que era rica em ouro, que abastecia Portugal de ouro. Então ele precisava de gente. Então qualquer coisa era degradado, mas não era por isso não. Quando disse que degradado só vinha baixa, não, vinha muito intelectual. Na carta de Caminha, ele pede para voltar o genro para Lisboa, que estava degradado. É interessante. Então as pessoas dizem que ele está pedindo emprego, ele não está pedindo emprego. É justamente isso, o pessoal gosta de, primeiro, diminuir os nossos feitos. Os nossos feitos. Nossos heróis, nossos feitos, eles gostam de diminuir. Outra, vamos dar um exemplo aqui, está falando aqui de um país pequeno, que é Portugal, tá? Digamos que está na esquina da Europa, no cantinho, e a mentalidade do pessoal na época era grande. Por exemplo, muito antes Dom Dinis, não é isso? Dom Dinis já no século XIV. Aí o que foi que Dom Dinis fez? Vamos dizer, ele começou a pesquisar sobre navegações, mas ainda muito pouca coisa. Porque o grande incentivador surgiu a partir depois da conquista de Ceuta, em 1415, no qual se destacaram 3 filhos do rei Dom João I, Dom Duarte, que se tornou rei, Dom Pedro, infante, e Dom Henrique, ficou conhecido como navegador, e que foi o grande incentivador. Dom Henrique era uma pessoa realmente fora de série nesse aspecto, né? Com todo o apoio real. E tem uma coisa interessante de Dom Henrique. Dom Henrique, os 3 foram para a conquista de Ceuta, e o Dom João queria tornar cavaleiro apenas Dom Henrique. Ele não aceitou, era o mais novo deles. Só aceitava ser cavaleiro se os 2 irmãos também o fossem. A grandeza dele. E o mais velho ia, que se tornou rei, Dom Duarte, certo? E Dom João tornou os 3 cavaleiros da Ordem de Cristo, que é um detalhe muito interessante sobre a Ordem de Cristo. É interessante porque a grandeza de cada um. Quando eu citei Dom Dinis, que ele há muito tempo olhou aqui algumas terras de Portugal, né? Olhou aqui, mandou reflorestar, né? Fazer uma floresta. Era plantador de navios. Ficou conhecido como plantador de navios, porque fez floresta para no futuro utilizar as madeiras. Olha só. É um reflorestamento que hoje é tão discutido. É isso. Interessante que o camarada mandou, o rei mandou, Dom Dinis mandou fazer uma floresta. E essa floresta, cerca de 250 anos depois, serviu para a construção dos navios. Esses mesmos navios que ganharam o mundo. Por exemplo, então há umas coisas interessantes nisso, quando estou partindo do início, depois a gente vai entrar em outros detalhes. Por exemplo, o último autor, Fernão Lopes Castanheira, ele diz no seu livro que Cabral navegou pela costa, fez uma navegação de cabotagem, né, próxima à costa, de 2.000 milhas, que é a distância aproximada entre a Praia do Mar e Cananéia. Interessante, né? Então as coisas vêm somar no marco, em Cananéia, é onde estão os marcos de posse, com a cruz e com o brasão real. Aí uma pergunta, se por acaso, como a historiografia diz, né, que foi Porto Seguro, onde seria esse outro marco, onde seria colocado? Não, mas se fosse em Porto Seguro, se fosse 2.000 milhas, lá na Patagônia Argentina. Interessante, né? Certo? E o que é interessante é uma coisa recente, já infelizmente Lenin já não era mais vivo, é que existe uma zona de calmarias, uma área de calmaria, uma zona de calmaria chamando, entre a Serra Leoa e o Maranhão. O importante era cruzar o Equador no ponto certo, porque corria o risco de ir lá para o Caribe. Mesmo. E se cuidasse no ponto certo, existe um trabalho muito interessante de Gago Coutinho, né, com a provável rota de Vasco da Gama, que eu não chamo de Vasco da Gama,
a história é outra. E para cruzar, que isso gira em torno de 27 a 30 graus oeste, latitude oeste, longitude oeste, certo? Então, a partir daí, quando chega a altura de São Jorge, como diz Cantino, né, ou São Roque hoje, e Fernando Noronha, há uma corrente que é equatorial sul, vem de leste para oeste, ao sul do Equador, por isso é equatorial sul, que se bifurca. Uma segue em direção ao sul do Brasil e a outra segue em direção pela costa norte do Brasil em direção ao Caribe. Agora é interessante que Gago Coutinho, né, e Sacadura Cabral, né, foram os homens que 400 anos depois, né, do nosso descobrimento, eles fizeram a viagem, só que de avião, né? Foi de avião, exatamente. Uma viagem interessante, né? Inclusive, é interessante porque Gago Coutinho era almirante, era do mar, Sacadura Cabral era era aviador, voava, naquela época não existia aeronáutica, né? Uhum. Aviador, inclusive, era muitos países era da própria Marinha, né? A parte de aviação, que ainda era muito nova, ainda incipiente. E Gago Coutinho foi que bolou instrumentos para navegação aérea. Ele vinha como navegador. Interessante. Tem uma réplica do Santa Cruz, que era o navio, o avião deles. Foram 4 aviões que eles usaram para chegar ao Rio de Janeiro, lá no Museu de Marinha, que merece uma visita. Fica ao lado do Mosteiro dos Jerônimos. Pouca gente vai a pé. Infelizmente, é acabar deixando de lá, né? Inclusive, vou deixar aqui na descrição o voo de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, né? Eu coloco aqui no Fatos e Cultura também. Agora, interessante que nesse local que vai subindo aqui, antigamente as navegações, digamos que tínhamos 2 Brasis, né? No período da colônia, que era descendo para o Rio de Janeiro, descendo ao sul, e outro que essa mesma corrente levava já para o Grão-Pará, não é isso? Era o vice-rei do Grão-Pará. Eram 2 Brasis, que foi unificado por Dom João VI, né? Um injustiçado da história, para mim. Como Cabral também é um injustiçado da história. Não, aqui nós temos vários injustiçados. Estou dizendo. Colocam Dom João VI, um grande estadista. O homem conseguiu dar um pitu em Napoleão, né? E não independente disso, América do Sul. América do Sul são 11 ou 12 países, né? A América Espanhola transformou-se em 10 ou 11 países. E o português, a América Portuguesa é uma só. Muito pelo contrário. É o Brasil com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Mais ou menos na área de toda a outra, praticamente a metade da América do Sul. Justamente, os portugueses não deram religiosidade, cultura e tradição e território. O camarada chegar aqui, nossa nacionalidade, se você chegar no Rio Grande do Sul, você é o quê? Brasileiro. Chegar no Nordeste é o quê? Brasileiro. Chegar no Centro-Oeste, você é o quê? Brasileiro. Chegar no Amazonas é o quê? Sou brasileiro. Por exemplo, a Espanha tem diversas línguas. É um país que é Minas Gerais, não sei, certo? Tem diversas línguas. Da Catalunha, a Galícia, lá de Bilbao, né? Então, são diversos países um só, certo? Portugal é mais unificado. Uhum. Isso é uma coisa de Portugal. O português é praticamente é uma língua só, não sofreu tanta influência, certo? Talvez porque se você girar o mapa de Portugal, você vê que ele está de costas para a Espanha, de frente para o mar. É verdade. É isso que você falou. E o espírito empreendedor, né? Que o pessoal só vê as grandes navegações, as nossas descobertas, como simplesmente a parte da parte mercantil, mas esquece também a questão da fé. Exato, por isso que vinha cruz, né? Certo? E era virada para o mar, certo? Era a cruz e o poder espiritual e o brasão real. Certo? E a questão do descobrimento? O que é que
você tem a dizer sobre a questão do descobrimento? Se foi aqui no Rio Grande do Norte, se foi na Bahia, Porto Seguro, Olha, se Cabugi. eu parto de fontes, né? Eu parto da fonte primária, dados da fonte primária que é a Carta de Caminha, onde tem muitas informações, profundidade, distância, ventos, do próprio avistamento, da Carta de Caminha e de autores contemporâneos que falam daquilo que não está contido na carta. A carta, logicamente continha dados e tinham que manter a política de sigilo, de secretismo, de algumas coisas que não deveriam ser explicitadas. A omissão disso não significa que foi intencional, porque a carta é longa. 27 páginas, com 900 linhas, não é moleza. Quem quiser escrever sobre isso, veja o tempo para fazer. Imagine um navio balançando. Certo? Com bico de pena, né? Não é isso? Colocando a pena Pouca lá. luminosidade. Pouca luminosidade, tudo. E logicamente, as cartas, os documentos que chegavam eram copiados, eram feitos por copistas que a carta não tem. Não tem erro, não tem borrão, não tem nada, que logicamente tinha. Que se utilizava na época pena de ganso, né? Para escrever. E de outras aves. E a carta leva a isso, e quando ele diz que avistou um monte muito alto e redondo, isso causou espanto a mim. As profundidades, eu cheguei a uma área, mais ou menos na latitude de Rio do Fogo, já próximo ao fim da plataforma, o limite da plataforma continental, que ele fala em 6 léguas, certo? De distância quanto avistou. Tudo que Caminha diz é obra de. Ele não dá distância, só dá medidas exatas nas sondagens que fazia. 25, 19, 9 e 11 braças. Mas de percurso ele sempre fala obra de 6 léguas. E nesse ponto, chegou a um ponto, Nicolau Coelho se aproximou da praia, os navios, depois do avistamento, no dia seguinte, os navios ficaram a meia légua da praia e Nicolau aproximou-se mais de uma caravela que tem um calado menor do que o anal e não encontrou um lugar seguro, um porto para ancorar, para amainhar as naus. Amainhar é baixar as velas e fundear. Dali, era 23 de abril, dali desse ponto, que eu imagino, os cálculos me levam a isso, se avista o Cabo de São Roque, que em Campinas está nominado como Cabo de São Jorge. 23 de abril é dia de São Jorge, padroeiro de Portugal. E dali eles navegaram obra de 10 léguas para o norte. Encontraram um porto que cabia dezenas, centenas de naus. Estou citando Caminha. Fizeram a prospecção, entraram e lá ficaram. Já entraram no dia 24, os navios, ficaram até o dia 2 de maio, quando partiram. O que fiz eu? Desse ponto, onde está o Marco de Touros, o monumento mais antigo do Brasil e também das Américas, o espanhol não colocava padrões, certo? Isso foi em 1500. Infelizmente,
os nossos governantes não dão valor nenhum. Nós não temos uma foto do Marco no aeroporto de Natal. Nunca tivemos. Mesmo. Indiscutivelmente é o monumento mais antigo das Américas. E não tem nada Não disso. dá nada disso, ninguém dá o valor. Um pedaço dele. Se brincar, a própria população pouco conhece, né? Pouco conhece. Hoje ele está no Museu Câmara Cascudo, existe uma réplica no Instituto Histórico e uma réplica na Praia do Marco. Passou muito tempo na Fortaleza do Rei Mago e eu desci 10 léguas. Se ele navegou 10 léguas para o norte, eu desci 10 léguas para o sul. Por isso que eu cheguei à altura de Rio do Fogo. E daí foi que eu parti para as prospecções, uma prospecção difícil. Do ponto de 25, 19 braças, se avista a Serra Verde. A Serra Verde está em torno de 88, 90 quilômetros de distância desse ponto. E é avistado os últimos 60 metros. Cabugi está na mesma direção desse ponto. Azimuth 250 aproximadamente, para quem gosta de topografia. E a Serra Verde obstrui a visão do Cabugi. Também não seria avistado, porque está a 150 quilômetros. O Cabugi da Galé, do Seixo da Galé, de um anal que está aproximadamente 33 metros, seria avistado até 106, 110 quilômetros. Ou seja, o Monte Pascoal é aqui no Rio Grande do Norte, né? E isso quando eu tracei esse azimuth, Serra Verde. Tracei a linha e tracei uma perpendicular para poder ver o perfil da Serra Verde. E arredondado. Interessante, né? Certo? É só partindo dessa linha arredondada. Batendo tudo com a carta de Pero Vaz E- né? e- Dicas de passagem foi nossa certidão de nascimento. Né? Exatamente. É o único documento reconhecido, autenticado, não questionado, escrito no palco, no teatro dos acontecimentos. É a carta de Pero Vaz de Caminha. E a primeira missa foi com quem? Hein? Não, a primeira missa foi na sexta-feira, certo? Dia 26, né? Certo? E foi feita, foi uma missa, não foi muito, teve a primeira missa e tal. E a segunda missa foi que foi feita uma cruz de madeira. Pelo fato de Caminha não citar o padrão, muitos questionam, mas isso é citado por autores contemporâneos, de credibilidade. Isso é citado, outros fatos são citados são 4 autores que poucos pesquisam, poucos leem. Duarte Pacheco Pereira, cosmógrafo, navegador, um dos melhores portugueses na época, negociador de Tordesilhas, em outras palavras, enrolou os espanhóis. Damião de Góes, criado na corte junto com o príncipe herdeiro, que se tornou Dom João III, teve acesso a isso. João de Barros, intelectual, homem de posse, autor que consolidou a gramática da língua portuguesa em 1540. Donatário da capital do Rio Grande, Eliares da Cunha, né? E Fernão Lopes Castanheda. Resumindo o que eles falam, Cabral tomou posse com o padrão. Os índios que chegaram a Lisboa não tinham nada a ver com os tupiniquins. Cabral navegou 2.000 léguas ao longo da costa
numa navegação de cabotagem, ou seja, avistando para encontrar um ponto para seguir a leste total. Nicolau Coelho estava lá. Já tinha experiência que acompanhou o Vasco da Gama. E quando você pega 2.000 milhas da Praia do Marco ao sul, você chega em Cananéia. E só existem dois marcos de posse, padrão de posse no Brasil, que é o da Praia do Marco, aqui no litoral de Touros, e o de Cananéia, que tem uma característica própria. Estão gravadas nele acima uma cruz e abaixo o brasão real, representando a cruz o poder espiritual e o brasão o poder temporal, a igreja e o rei. E isso são os dois marcos de posse. Então está delimitando a primeira hora, os limites. E essas duas áreas davam a Portugal por Tordesilhas, logicamente, que ia até a foz do Amazonas, mas dava com segurança o Atlântico Sul sob seu domínio. E se por acaso o padrão, né, o padrão de Ilhéus fosse, a Pedra de Ilhéus fosse colocada lá em Porto Seguro, onde é que ia ser a próxima? Em Porto Seguro tem um marco, mas é um marco comemorativo, colocado em 1534 pelo donatário da capitania de Porto Seguro. É mesmo. 1534. E ele tem uma característica diferente. Ele está gravado, é comemorativo, está gravado de um lado o brasão e do outro lado a cruz. Totalmente diferente. Né? Para o lobo tourinho. E se por acaso... Aí, colocado lá, ia bater... Léguas. 2.000 milhas vai bater na Patagônia, Argentina. Como Comodoro, Rivadoro, sei lá. Interessante, né? Certo? Então, quando a gente vê isso, quando vê a grande volta, e essas citações, eu considero a fonte primária Caminha e as fontes secundárias, os livros escritos até 1550. Por quê? Porque Portugal ainda não tinha sido saqueado, os documentos continuam tudo lá. Esses autores tinham pleno acesso, era de plena confiança dos reis, tanto de Dom Manuel, posteriormente, quanto de Dom João III, filho de Dom Manuel. E porque após isso houve os grandes saques, do período filipino, né? Os Filipes de Espanha, o terremoto de Lisboa, os saques da invasão napoleônica em 1808 e os roubos normais que acontecem nessa situação. Pega um documento e coloca debaixo do casaco. E até o documento foi, né, de Pedro Cabral foi... O de Cabral Estaliou-se, foi citado, Cassimiro de Abreu cita trechos da carta de Cabral, mas foi tirado, foi surrupiado, foi cedido, foi dado, comprado pelo embaixador inglês em Lisboa. Foi parado na Inglaterra e depois leiloado depois que ele morreu. É interessante, né? Tem a questão da documentação, do secretismo da documentação, teve a questão da ocupação, né? Que Dom Sebastião morreu e o rei Filipe, né? Filipe II de Espanha e I de Portugal. Ocupou, né? Reclamou o trono e houve a União Ibérica, não é isso? União Ibérica. Aí depois a tragédia, várias tragédias, né? Mas principalmente o terremoto de Lisboa, ocupação francesa e ocupação inglesa, não é isso? Então o que acontecia, por exemplo, era comum, a gente pode dizer comum, mas acontecia de vamos dizer, autoridades serem presenteadas com documentos importantes. Isso é normal até hoje.
Interessante, né? Certo? E Nós mesmos, às vezes, temos um documento importante que tem maior valor e oferecemos a um amigo, damos ao amigo. Certo? Eu tenho alguns livros aqui que ainda estou procurando saber para quem eu vou doar. Um livro centenário já. interessante. E também tem a questão também de Cabral. Depois que ele saiu daqui, ele foi para qual destino? Bom, ele sul e depois ele a leste total, né? Saindo depois da grande volta ao mar em direção ao Cabo da Boa Esperança. Certo? De lá passou. E o que causa espanto é justamente o tempo, pelas informações, aí já, já começa a dificultar um tempo bem menor que o do Vasco da Gama. E segundo caminha, eles passaram 10 dias aqui, só nessa goada. Interessante, né? Só nessa goada. E foi a primeira grande aguada, porque eles chegaram aqui 43, 44 dias depois que partiram de Lisboa. Não pararam no Cabo Verde. Passaram, fundearam lá, mas seguiram o caminho em direção ao Brasil. Interessante. Aí pronto, chegando em Calicut, qual foi a providência que Ele chegou, teve? não, chegou em Calicut, porque Cabral, além de ser militar, que ele era, além de ser herói de guerra, além de ter sido sagrado cavaleiro da Ordem de Cristo por mérito, era muito defendido por Afonso de Albuquerque, que era um dos condestáveis do reino, um dos principais conselheiros de Dom Manuel. Ele chegou lá, então ele negociou com o Samorim, que é o Rajá da época, negociou com o Samorim, e depois teve os entreveros lá, porque interesses comerciais dos próprios. E ele bombardeou, né, Calicut. Quando bombardeou, porque o poder de fogo da Armada de Cabral, embora contasse, né, 6 ou 7 navios, não sei ao certo, uma das 6 ou 7 navios, ele contava com um poder de fogo muito grande, que não tinham os ilianos. Mas essa atitude forçou a negociação, né? Forçou a negociação e chegou a Lisboa com 6 navios abarrotados de especiaria. Uma fortuna, né? Fortuna. O preço vendido pelos italianos, né, pelos florentinos e pelos genoveses, é 40 vezes o preço que custava lá. Porque saía de lá, andava milhares de quilômetros na costa de camelo, o camelo levava cerca de 200 quilos. Tem intermediadores na compra, intermediadores de transporte, intermediadores quando chegavam, intermediadores dos europeus, dos italianos. E Cabral não, os portugueses recebiam isso por mais caro que tinha, mas eles conseguiam vender, vamos dizer, por 30, 25, 30 vezes. Porque custavam a ele, com a viagem toda, isso já era um lucro excepcional para eles. Portugal tornou-se uma potência realmente econômica. Eles já eram comerciantes, eles tinham feitorias em toda a Europa, antes mesmo dessas viagens. E foi isso e além do mais, ele era um absoluto na costa da África. E tinha São Jorge da Mina, né, que era uma mina de ouro. Caminha era inclusive mestre da balança. Cabia a ele, herdou do pai, isso era do pai para filho, cabia a ele cunhar moedas, que havia mestre da balança nas 4 ou 5 cidades em Portugal. Porto, Santarém, Aveiro, Lisboa, que era, ou seja, pessoa de extrema confiança do rei. E na nossa historiografia só fala só quem descobriu o Brasil e ponto. A biografia dele, muita coisa a gente não fica sabendo. É exato, tem um fato dele, uma coisa interessante,
ele sagrou-se cavaleiro nas guerras no norte da África. Em 1490, 1491, morre o pai dele. Ele era o segundo filho. Tinha mais. Tinha um morgado, que era o João, o mais velho, que era cavaleiro igual a ele, pelo mesmo motivo. E tinha mais 2 irmãos padres e 4 irmãos freiras. E João, que eram muito ligados, João só abriu o testamento, digamos assim, porque o morgado cabia distribuir parte dos bens para os irmãos, né? Ficava com as terras, no caso as terras de Belmonte. João aguardou a volta de Cabral, de Pedro, para abrir esse testamento. E aos irmãos deu alguma coisa, mas sabia que tudo que desse aos outros irmãos ia tudo para a igreja, né? Porque eram padres e freiras, isso era comum na época, não tinha, os clérigos daquela época não tinham patrimônio pessoal. E uma coisa também importante, concedeu a Cabral, que não era comum, a Pedro, vamos falar nisso, o direito de usar o sobrenome Cabral. Então, em 1500, ele já não era mais Pedro Alves Gouveia, ele é Pedro Alves Cabral. A partir de 1492, 91, 92, não sei o que, quando fez as partilhas dos bens, ele já, por concessão do irmão, já recebeu o sobrenome de Cabral, que era uma honra muito especial e um caso raríssimo. Tinha que ser muito unido com o mais velho para ter essa honraria. Interessante. Agora, uma coisa bem interessante que a gente vai percebendo aqui, que essa tese, né, do descobrimento do Brasil aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, teve início com Lenine Pinto, né? Foi. E você, como foi? Lenine, nos anos 1990, né, ele escreveu a primeira tese. Ele não escreveu muito sobre a base aérea, sobre Parnamirim. E por isso ele levou algumas coisas, vamos supor, algumas conclusões a respeito dos ventos. A respeito dos ventos, e ele deve, por causa disso, talvez algum lampejo, alguma coisa, começou a pesquisar sobre a possibilidade da Armada ser aqui, por causa da possibilidade também do Marco de Todos, né? Que oficialmente hoje diz que foi Américo Vespucci, Falastron, segundo Cascudo. E, além do mais, a viagem de Sacadura Cabral e Galo Coutinho, que acompanhando a melhor rota, em 1922, que era para comemorar o centenário da independência, atrasou mais de um avião, ele veio via Fernando Noronha. Ele pousou em Fernando Noronha, aterrissou em Fernando Noronha. E hoje está comprovado que os ventos são reflexos das correntes marítimas, são reflexos das massas d'água que se movem nos oceanos por causa da rotação da Terra, certo? E hoje, por exemplo, Natal, estou falando de todos, Natal, na aviação, em relação a Fortaleza e Recife, indo para Lisboa, eles fazem uma amarração no Cabo Verde, né? Segurança até, a exigência aeronáutica, chega a economizar de 2 a 4% de combustível. Interessante, né? Isso é a rentabilidade da companhia de aviação. Os voos, se você vê, os voos que vêm para a América Latina, passa aqui por cima. É só ver, entrar na internet e ver os voos passando. Os que vão para São Paulo, Brasília,
Buenos Aires, Bogotá, só os mais acima que é o destino. Agora, uma E aí, coisa. talvez isso tenha inspirado Lenin. Nunca cheguei a perguntar isso. Mas um tema bacana, né? Que você acabou se apaixonando, né? E É exatamente, levando a tocha, né? Digamos. a gente vai porque, por exemplo, eu tenho uma data da minha pesquisa, 22 de abril de 1500. Mas hoje a gente vai indo e de repente tô, tô vendo Dom Dinis no século XIV. Quando vou, tô vendo Dom João VI no século XIX. Pedro I aqui, Pedro IV em Portugal. Então a história vai tendo algumas coisas, algumas nuances que você vai. É muito interessante, porque as fontes terminam se interligando. E de repente você, em vez de estar no dia 22 de abril de 1500, você está no século XIX. É que nem nossa conversa, né? A gente tava indo num ponto e É. vai indo e voltando várias vezes, né? E ela é muito dinâmica, a história é dinâmica, a história ela sempre atualizada. Os egípcios agora descobriram, agora os arqueólogos egípcios descobriram coisas completamente que mudam consideravelmente a história das dinastias, de algumas dinastias dos faraós. Certo? Então, ela é dinâmica. E hoje, na verdade, embora tenham se perdido muitos documentos, extraviados, roubados, queimados, que já for, hoje nós temos instrumentos, temos a tecnologia permite uma avaliação muito mais precisa. A gente calcula tudo com a própria internet, com as ferramentas que nós encontramos no mundo digital, a gente calcula tudo isso, a gente verifica isso, volta até no tempo. E tem que ter muito cuidado com a internet. Por exemplo, a Wikipédia. Eu consulto, mas há muitas contradições. Tem que olhar com a lupa. Não, porque há diferenças entre a brasileira, a portuguesa, a espanhola, a francesa, a inglesa e a americana. É justamente isso. Por isso tem que olhar com a lupa. Certo? Olha. Então, às vezes, você comete um erro porque só leu a brasileira. Então, a partir daí, quando eu vejo essas discrepâncias, principalmente, aí eu vou para outras fontes, mas eu já sei o caminho a seguir. É muito útil. Então, infelizmente, uma mentira, né, repetida 1000 vezes, torna-se uma verdade. E a internet se repete milhões de vezes. É verdade. Mandando a ti a amizade que você nutre com o Alexandre Garcia, né? Até mandar um abraço para ele, falar da nossa admiração. Olha, Você e ele acompanha a sua tese e a tese de Lenin. o Alexandre, na realidade, acompanha a tese Lenine, certo? E ele esteve aqui, esteve com diversas pessoas daqui, Tânia Teixeira, Vicente Cerejo, Enélio Petrovic, diversas pessoas. Esteve aqui, esteve lá no mar, certo? Nessa época eu nem imaginava que iria fazer isso. E ele sempre defendeu essa tese. Com a publicação do meu livro em 2018, eu consegui um contato com ele e enviei o livro. É um livro, está esgotado, infelizmente, foi uma edição pequena, mas estou na preparação de outro. E mantive o contato com ele e isso nos aproximou bastante. Depois, há algum tempo, sei lá, 2 anos aproximadamente, ele começou a fazer as crônicas dele no YouTube. Mantendo o contato, e foi solicitado a ele que ele deveria fazer a introdução com vultos e fatos históricos. Ele comentou isso numa determinada crônica. E
voltando a conversar com ele, falei que disse que poderia colaborar com ele enviando fatos. Envio fatos de todo canto. Da cidade que ele nasceu, de outra cidade do interior de Minas Gerais, não sei o que. Tem coisa interessante em toda parte do mundo. É verdade. E, logicamente, aproveito e mando fatos do Rio Grande do Norte. Como mandei de Fernando, ou de Tonhaca Dantas, de Augusto Severo, de Claudete Soares, ou do Chorinho, Ademir Fonseca, de Nízia Floresta. E ontem mesmo ele comentou sobre Lenin, os 90 anos de Lenin, no dia 12 de abril. E eu gostaria de lembrar também que hoje faria 92 anos meu amigo Lenine Pinto, que foi quem me encaminhou para a história do Brasil, descoberta do Brasil em Touros, Rio Grande do Norte, mostrando todas as provas desse acontecimento. Ele já se foi aí há uns 3 anos. Então essas coisas que a gente vai divulgando. E quando a gente tem certeza que Alexandre tem uma penetração muito grande, embora muitos o questionem, ele tem um conhecimento das coisas muito grande, e pesquisa muito, lê muito. E isso, vamos dizer, praticamente tudo que Alexandre diz é visto por mais de 100 mil pessoas. Tem crônica dele que já tem 300 mil visualizações. E ele tem uma coisa interessante, eu comentei com ele, 30%, aproximadamente, ou mais do que isso, coisa raríssima, você que tem uma coisa, aparece o gostei ou não gostei. 30% são gostei, 30 e poucos por cento. Porque a pessoa visualiza e não dá o clique lá na mãozinha. É verdade. Não é? Inclusive, o Manuel Neto, ele na sua página no Instagram, ele fala sobre, ele mostra as efemérides, e várias dessas efemérides ele manda também para o Alexandre Garcia, como ele acabou de falar. O reconhecimento disso que ele vai fazendo, com a sua amizade com o Alexandre Garcia, o seu livro que está aqui, ele foi citado até mesmo por Alexandre Garcia. E outra coisa, reconhecimento. Ano passado, ele, através do maestro Márcio Dantas, né, até mandar um abraço aqui para o maestro Márcio Dantas, nosso amigo, o Manuel Neto, ele acabou ganhando um dobrado, em sua homenagem. Está aqui na descrição, vou botar na descrição, dobrado Manuel Cavalcante Neto. E Carlos Pontanegra fez uma música sobre o descobrimento, que também vou deixar aqui na descrição. E aí, fala um pouquinho sobre essa música. Olha, eu publiquei o livro em março de 2018, certo? Foi a pessoa, primeira vez, né, novata no ramo, não sei o quê, foi, vamos dizer, um sucesso como lançamento. Embora compareceu muita gente, foram vendidos 158 livros no lançamento. É uma coisa que não é fácil. Uhum. Depois eu doei todos os livros ao Varela Santiago. E muita gente reclamou porque era difícil acesso lá. Mas iam comprar. Esgotou a definição. E algumas semanas depois, ou um mês depois, sei lá, um amigo meu falou que havia uma música que eu era citado sobre o descobrimento. Estranhou, Alexandre. E ele mandou, Alexandre Marinho, ele mandou a música para mim. Eu vi, fiquei surpreso, porque eu não conhecia Carlos Pontanegra. Poxa, você citado. Eu disse, Alexandre, eu quero conhecê-lo. E fui lá na casa dele, passamos uma tarde batendo papo. Excelente, toca o violão, adoidado. E tornamos amigos, né? Desde então, há 4 anos, tivemos essa amizade. E foi desse jeito. Ele tinha visto o livro, através de um amigo dele, tinha lido o livro, falaram Lenine Pinto, ele se interessou pelo tema. Na época, estava havendo, vamos dizer, uma campanha
do turismo no Rio Grande do Norte, né? Turismo no Rio Grande do Norte. E ele fez diversas apresentações, eu acompanhando lá, Câmara Municipal, Secretaria de Turismo do Estado, diversos lugares. E, bom, a música é desse jeito, né? Que começa, né? Alexandre Garcia, ele postou no No dia da mentira, não foi? Dia da Mentira, né? Carlos Ponta Negra disse que a primeira mentira foi em 1º e 22 de abril no Rio Grande do Norte, foi descoberto o Brasil. Frase dele, né? Então, desse jeito a gente vai conhecendo as pessoas, né? Como eu conheci hoje eu tenho contatos, a distância separa, a pandemia afastou também, com algumas pessoas em Portugal, né? Que se interessam por história e ouvem. Porque quando lá estive, eu disse, eu quero que aceite, só quero que pense sobre isso. Agora, se quiser discutir, eu discuto. Discuto sobre o assunto. Não sou dono da verdade, mas todo contraditório é válido e é bem recebido. Embora muitas vezes o contraditório vem em tom de agressão. Aí é difícil. É complicado. É complicado. Mas contraditório mesmo, eu dou bem. E o lado interessante é que é bem aceito, né? Sua atleta. Muitas conversas foram mais de 2 horas, né? Com algumas pessoas. Exato. Em Portugal eu tive em Lisboa, na Torre do Tombo, tive mais vezes já na Torre do Tombo, pesquisando. Muito interessante, né? Não deixa de ser interessante, é o Arquivo Nacional Português. Estive com o historiador de lá, Manuel Garcia. Estive no Museu de Marinha, isso pela parte do que refere às correntes. Fui recebido pelo diretor-geral, foi uma conversa de 2 horas também. Fui a Belmonte, passei lá 2 dias. Eu digo 2 dias, são 2 noites, né? Não é só uma noite, não. E tive um contato direto com o autor lá, um historiador que tem livros sobre Cabral, sobre Fernando Magalhães, sobre Vasco da Gama, livros bem interessantes, com fatos também não tão comuns, que não são comuns divulgados. E de lá eu fui à Vila do Conde, é uma cidade a 40 minutos de metrô, 40 minutos do Porto, porque lá é uma das cidades quando foi o berço, um dos berços da construção naval portuguesa. E lá os diques ainda existem, os diques medievais. O único lugar em Portugal onde você vê os diques medievais. Além do mais, tem uma excelente biblioteca, trouxe uma literatura que eu vou dizer Um negócio fenomenal, né? fenomenal. Além do mais, muitos livros digitalizados, né? Certo? E também fui recebido lá, passei. Lá eu peguei um domingo, né? Cheguei no sábado pela manhã. Não, na sexta-feira à tarde, só saí na segunda-feira, peguei o domingo, foi turismo, né? Certo? Que ninguém me ferra. Né? Bom vinho nacional, bacalhau, etc. E conversa com o pessoal lá do Museu da... Recebido lá foram recebidos, tive conversa com 3 pessoas diferentes. Levei meu livro, levei o livro de Lenin, certo? Lenin ficou emocionado desde 2016, porque quando eu fui em 2016, eu levei o livro e doei a Torre do Tombo, porque ele tinha dado um para mim, oferecido um para mim, e o que eu tinha comprado, que ali estava novinho, eu levei e deixei lá a Torre do Tombo. E quando voltei, ele disse, Lenin, seu livro está na Torre do Tombo. Ele ficou emocionado, queria me dar outro. Eu disse,
negativo, porque eu deixei isso, eu já ganhei um seu. E o lado bom, né? Que o autor, além de ter o livro dele numa biblioteca tradicional, né? Exato. Para a história da humanidade, ainda tem outra coisa, né? Que, como a gente falou aqui, você pegou o bastão e está seguindo adiante, né? Com a tese E dele. quando foi agora em 2019, eu levei meu livro, deixei no Museu dos Descobrimentos lá em Belmonte, deixei na Torre do Tombo, deixei no Museu da Água, um historiador que eu conheci, no Museu da Água, no Museu de Marinha, certo? No Museu da Construção Naval. E em alguns lugares desses deixei o livro de Tânia Teixeira, sobre a Praia do Marco, né? E também algumas revistas do Instituto Histórico, né? Mala cheia. Ah, agora aquele monumento lá dos navegantes, né? Que é muito lindo. Lá tem uma mulher, não é isso? Só é uma única mulher e não é portuguesa. É a mãe de Dom Henrique, esposa de Dom João I, Filipa de Lencastre. Ela teve diversos filhos, teve 6 ou 8 filhos. Ela morreu em 1415. Ela, mãe de Dom Duarte, mãe de Dom Henrique. Dom Henrique e mãe de Dom Pedro, o infante Dom Pedro. Dom Pedro chegou com a morte do pai, ele chegou a ser regente, enquanto Dom Duarte assumia, era irmão. E o padrão de descobrimento são 33 homens e uma mulher. E a mulher não é portuguesa, é inglesa, e é Dona Filipa de Lencastre. Deve ter sido uma mulher e tanto. Contribui muito para a navegação, né? Uma mulher Claro. extraordinária. Extraordinário, porque desde de Dom Dinis, né, os reis portugueses já se interessavam por navegação. Eles já tinham navegações, né, vamos dizer, lá para Flandres, né? A mentalidade do estadista, né? Olhar lá para frente. Para frente. Gerações. Dom Dinis era um plantador de navios, né, porque plantou floresta. Certo? Então vieram outros, como aí Dom João I, depois Dom João I, Dom Duarte, filho dele, depois Dom Afonso e depois Dom João II, que esse foi também fenomenal, cognominado Príncipe Perfeito. Enquanto Dom Manuel, nós no Brasil chamamos o Venturoso, o português o chama o Afortunado. Só temos. Interessante.